Imagine, um lugar onde o horizonte não era feito de montanhas, nem de campos, mas de muralhas tão altas, tão largas, que mais pareciam tocar o céu. Ali erguia-se Nínive. Uma cidade que não apenas dominava territórios, mas dominava o próprio conceito de poder. Sabe aquelas histórias de impérios que pareciam eternos? Pois é, Nínive não só parecia, como fazia questão de ser. Suas portas, gigantes, suas ruas, largas, pavimentadas como se os próprios deuses precisassem caminhar ali. E as muralhas? As muralhas eram uma afronta à lógica. Dizem que eram tão largas que 3 carruagens podiam correr lado a lado em cima delas. Agora imagine isso, no meio do deserto. Uma fortaleza que parecia desenhada por mãos sobrenaturais. Mas Nínive não era só pedra e barro. Ela era um monstro vestido de cidade. Um símbolo vivo de ambição, de sede insaciável por conquista, de arrogância desmedida. Quem ousasse se opor, sumia. Quem ousasse desafiar, desaparecia. Mas a pergunta que ecoava além dos ventos do Tigre era: o que havia lá dentro, além dos muros? Quem eram os senhores desse império? Se você acha que tudo isso já soa absurdo, espere até descobrir como eram as obras que eles ergueram ali dentro. E é aí que a história fica ainda mais insana. Ao atravessar os portões colossais de Nínive, o que se via não parecia obra de mãos humanas. Imagine, palácios tão grandiosos que faziam qualquer rei estrangeiro se sentir insignificante. O mais famoso deles chamavam de o Palácio Sem Rival. E não era força de expressão. Uma estrutura tão absurda que ocupava uma área maior do que alguns bairros inteiros das grandes cidades modernas. Salões infinitos, colunas esculpidas com detalhes tão minuciosos que pareciam vivos. Leões de pedra, touros alados com rosto humano, guardiões silenciosos que olhavam fixamente quem ousava passar. E as paredes? As paredes falavam. Revestidas de relevos que contavam histórias de guerras, de vitórias, de reis que se achavam deuses e de povos que simplesmente foram apagados da existência. Os jardins, suspensos, exuberantes, regados por um sistema tão avançado que muitos historiadores ainda quebram a cabeça tentando entender como eles fizeram aquilo há mais de 2.700 anos. E sabe o mais chocante? Tudo isso não era luxo, não era vaidade. Era uma mensagem esculpida em pedra, cravada na terra. Aqui nós somos invencíveis. Mas como é que um povo capaz de erguer tamanha grandeza também carregava uma reputação que fazia até os guerreiros mais valentes tremer só de ouvir o nome Nínive? Acredite, o que você vai ouvir agora não é para os fracos. Imagine, você é um soldado. Está em campo, segurando uma espada, e de repente, alguém sopra no seu ouvido o nome de um exército que se aproxima. Eles vêm, os assírios estão vindo. As pernas fraquejam, o sangue gela, porque quando se falava nos guerreiros de Nínive, não era só sobre batalha, era sobre terror. Sabe aquele limite invisível que separa a guerra da selvageria? Eles não só atravessavam esse limite, eles destruíam ele. Empalamento. Sim, eles cravavam estacas afiadas no corpo dos inimigos e os erguiam como se fossem bandeiras humanas.
esfolamento, arrancavam a pele dos vencidos, ainda vivos. Cabeças eram colecionadas, empilhadas em praças, nas entradas da cidade, como se fossem troféus. E pasme, eles faziam questão de registrar tudo isso nos muros, nos relevos, nas inscrições das paredes. Era como se gritassem ao mundo: olhem o que fazemos com quem ousa se opor a nós. Mas aqui vai o detalhe mais sinistro. Por trás de tanta brutalidade, havia uma estratégia, um jogo psicológico. Eles sabiam que o medo vence antes mesmo que a espada seja desembainhada. Mas isso te faz pensar: como pode uma civilização tão bárbara, ao mesmo tempo ser capaz de produzir tanta arte, tanto conhecimento, tanta arquitetura? Pois é aí que surge um segredo. Escondido não em sangue, mas em tábuas. Tábuas de argila que guardavam algo que até hoje deixa o mundo em choque. No coração de Nínive, entre colunas majestosas e salões que pareciam infinitos, havia um lugar onde o silêncio falava mais alto do que os gritos de guerra. Ali, longe do cheiro de sangue e das marchas dos soldados, repousava um dos maiores tesouros da humanidade antiga. Uma coleção, não de ouro, não de pedras preciosas, mas de sabedoria. A Biblioteca de Assurbanipal. Imagine milhares e milhares de tábuas de argila, cuidadosamente organizadas, empilhadas, gravadas com símbolos cuneiformes, a escrita dos deuses. Nelas estavam registrados segredos que nem o tempo conseguiu apagar. Histórias da criação do mundo, tratados de medicina, mapas, magia, astrologia e até relatos de civilizações que, sem essas tábuas, teriam sido completamente esquecidas. Mas não pense que era só conhecimento comum. Entre aquelas inscrições surgem narrativas que arrepiam qualquer estudioso moderno. Relatos de criaturas, de catástrofes, de segredos tão antigos que beiram o sobrenatural. E é impossível não se perguntar: como uma civilização que dominava a guerra, o medo e o terror, ao mesmo tempo cultivava tanto conhecimento, tanta ciência, tanta escrita? Talvez porque eles sabiam de algo que o mundo lá fora ainda não tinha descoberto. Talvez porque eles entendiam que o verdadeiro poder não estava só na espada, mas naquilo que é escrito e permanece para sempre. Mas, por mais que aquelas tábuas carregassem sabedoria, nenhuma delas seria capaz de impedir o que estava prestes a acontecer. Porque nem mesmo os deuses de Nínive poderiam protegê-los do que estava vindo. Se você acha que Nínive se curvava diante de algum poder, sabe de nada. Na mente dos assírios, eles não apenas serviam aos deuses, eles eram os favoritos dos deuses. A cidade pulsava com o cheiro de incenso, com o som dos cânticos, com o eco dos tambores que ressoavam dia e noite. Ishtar, a deusa da guerra e do amor. O nome dela estava entalhado em cada pedra, cada parede, cada escultura. Mas não se engane, Ishtar não era aquela deusa carinhosa que traz flores e bênçãos suaves. Não, ela representava a paixão e o sangue. O amor e a destruição, a fertilidade e a morte. Os altares sempre vermelhos. Sacrifícios constantes. Eles acreditavam que, se oferecessem o bastante, se sangrassem o suficiente, seriam intocáveis, invisíveis à desgraça, imunes ao caos, eternos. Mas sabe o que é curioso? Quanto mais alta era a torre, maior era a sombra que ela projetava.
E por mais que os templos se enchessem de preces, havia um sussurro, um incômodo, uma sombra que parecia crescer bem ali, nas rachaduras da soberba de Nínive. Porque, enquanto eles acreditavam que os deuses estavam satisfeitos, alguém muito maior, muito acima dos deuses da Mesopotâmia, já observava tudo. E esse alguém estava prestes a enviar uma mensagem que mudaria para sempre, não só Nínive, mas toda a história da humanidade. No coração de uma cidade onde os gritos de guerra eram mais constantes que o canto dos pássaros, onde o cheiro de sangue impregnava as ruas e onde os deuses de pedra observavam, frios, indiferentes, algo totalmente fora da lógica estava prestes a acontecer. Deus, o Deus verdadeiro, decide agir. E quando o céu decide se mover, não é com exércitos, nem com terremotos, nem com fogo. É com uma única voz, uma única pessoa. Um homem chamado Jonas. Mas aqui tem um detalhe que poucos percebem. Deus não escolhe Jonas por acaso, e Jonas sabe muito bem quem é Nínive. Ele conhece as histórias, sabe dos empalamentos, dos esfolamentos, das cabeças penduradas como troféus nos portões da cidade. Sabe que Nínive é o próprio símbolo do terror no mundo antigo. E a ordem vem. Levanta-te, vai até Nínive e diga a eles que sua maldade chegou até o meu trono. Agora para e imagina. Deus dizendo que a maldade de Nínive subiu ao ponto de atravessar as nuvens, de atravessar os céus, de atravessar dimensões e bater diretamente no trono do Criador do Universo. Sabe o que isso significa? Significa que nem o céu aguenta mais. E Jonas, claro que foge. Foge desesperadamente. Porque convenhamos, quem em plena sanidade aceitaria atravessar as muralhas de uma cidade conhecida por fazer esculturas com a pele dos inimigos e dizer na cara deles: vocês têm 40 dias, depois disso, acabou. E Jonas foge, e é engolido por um peixe. E no ventre do peixe, no fundo do mar, descobre uma das maiores verdades da existência humana. Você até pode fugir dos homens. Você até pode fugir dos problemas. Mas ninguém, absolutamente ninguém, foge de Deus. E então, quando as algas ainda estavam presas no seu cabelo, quando o cheiro do sal ainda grudava na pele, ele se levanta, sacode a poeira e vai. Ele não entra em Nínive como um guerreiro. Não chega com espada. Não carrega escudos, nem bandeiras, nem acordos de paz. Ele chega apenas com uma mensagem. E ali, no meio dos mercados lotados, das ruas pavimentadas onde os generais desfilavam, dos templos cheios de sacrifícios, Jonas abre a boca e o céu fala: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Pensa no impacto. As conversas param, os mercadores largam suas mercadorias, os soldados olham, se entreolham, as mãos tremem, os rostos perdem a cor, porque aquilo que nunca aconteceu na história de Nínive estava acontecendo agora. A cidade mais brutal da história estava sendo confrontada não por um exército, mas pela voz do próprio Deus. E aí, meu amigo, surge a pergunta que ecoa como trovão. O que acontece quando um império inteiro, que só conhecia arrogância, soberba e violência, se vê pela primeira vez diante da realidade inegociável de que há um Deus que não se dobra, nem se vende, nem se cala,
Se você acha que eles riram, zombaram ou ignoraram, você não faz ideia do que estava prestes a acontecer. Ninguém, absolutamente ninguém em toda a história, jamais imaginou ver Nínive de joelhos. Mas naquele dia, as palavras de Jonas, aquele homem sem coroa, sem exércitos, sem espada, rasgaram o orgulho daquela cidade como uma lâmina invisível vinda do céu. E tudo começou com um gesto. O rei, o homem mais poderoso da terra, aquele que tinha sob seu comando legiões de guerreiros, aquele cujas mãos estavam manchadas de sangue, cujos palácios estavam decorados com vitórias esculpidas, de pessoas que nunca mais voltaram. Esse homem se levanta, mas não para gritar, não para ordenar morte, não para convocar guerra. Ele se levanta para se render. Seus dedos tocam a coroa e pela primeira vez, aquela coroa pesa mais que o mundo inteiro. Ele atira, solta, deixa cair no chão como quem diz: hoje, nem ela me protege, nem ela me salva. Ele rasga as vestes reais, desce do trono de ouro e se senta no pó, no chão sujo, na cinza, na mesma terra que ele acreditava dominar. E o que começa no palácio vira uma avalanche espiritual. A notícia corre, voa, espalha-se mais rápido que qualquer mensageiro. E então, imagine a cena. Homens ricos arrancando seus mantos finos, mulheres da nobreza ajoelhadas no barro, crianças de olhos arregalados apertando as mãos dos pais, sem entender, mas sentindo que algo sobrenatural estava acontecendo. E até os animais, sim, até eles foram cobertos com pano de saco em sinal de humilhação. Os mercados, vazios. As forjas, silenciosas. As espadas, esquecidas. O som dos tambores de guerra foi substituído pelo som de um outro tipo de batalha. A batalha da alma. E o som que dominava Nínive não era mais o aço contra o aço, nem o grito dos generais. Era o som de joelhos batendo no chão. Era o som de lágrimas caindo na terra. Era o som de um povo inteiro dizendo: perdoa-nos, perdoa-nos, tem misericórdia. Mas aqui tem um detalhe que corta como uma faca. Eles não sabiam se Deus os ouviria. Sabe por quê? Porque até então, Nínive nunca conheceu o Deus de Israel. Eles só sabiam de uma coisa: esse Deus é real. Esse Deus é forte. Esse Deus é maior do que qualquer coisa que eles já haviam enfrentado. E naquele momento, Nínive, que um dia ergueu as maiores muralhas do mundo, descobriu que a única muralha que realmente importa é aquela que se constrói entre o homem e o seu Criador. E quando ela cai, ou Deus ouve, ou nada mais resta. Agora me responda, será que esse Deus, esse que viu séculos de sangue, guerras, impérios destruindo nações, esse Deus teria misericórdia de um povo que viveu a vida inteira plantando dor, destruição e morte? Se você acha que já viu reviravoltas nessa história, o que vem agora vai simplesmente te desconcertar. Por um instante, o céu, que antes rugia como trovão, simplesmente silenciou. A mão que estava erguida, prestes a esmagar, se recolheu. Deus olhou e viu. Viu algo que há muito não se via naquela cidade manchada de sangue. Viu quebrantamento. O Deus que governa os exércitos celestiais, que controla mares, estrelas, reinos e destinos,
se comoveu. E naquele dia, o juízo foi suspenso. A destruição foi adiada. O povo respirou aliviado. O rei voltou ao seu trono, não mais com a mesma postura, mas com olhos marejados, ainda assustado com a proximidade da sentença que por pouco não caiu. As praças voltaram a se encher, os mercados abriram as portas. Os tambores da guerra foram guardados. Os altares dos falsos deuses, por um momento, ficaram em silêncio. Mas, se tem uma coisa que a história nunca perdoa, é quando o homem esquece rapidamente aquilo que o fez dobrar os joelhos. Porque o tempo é mestre em apagar memórias. A dor vai embora, o medo se desfaz, e junto com eles vai embora também o arrependimento. E foi exatamente isso que aconteceu. O quebrantamento que um dia foi genuíno começou a se transformar em indiferença. O mesmo povo que um dia rasgou suas vestes diante de Deus, começou a costurá-las de volta. O pano de saco deu lugar novamente às roupas de linho, aos tronos, às coroas. Os joelhos que se dobraram no pó voltaram a se erguer em orgulho. As mãos que estavam erguidas aos céus voltaram a empunhar espadas. O silêncio dos altares deu lugar outra vez aos cânticos pagãos. E os olhos que antes buscavam Deus se voltaram de novo para si mesmos, para o próprio ego, para a própria soberba. Nínive simplesmente esqueceu. Esqueceu o peixe que engoliu Jonas. Esqueceu o grito que ecoou pelas praças. Ainda 40 dias. Esqueceu das lágrimas. Esqueceu do quebrantamento. E sabe o que é mais assustador? Eles acharam que Deus também tinha esquecido. Mas o céu não esquece. O céu observa e o céu anota. Porque existe uma regra, uma lei invisível que rege os reinos, as nações e os homens. Quando a soberba volta, a ruína não demora. E enquanto Nínive reconstruía sua arrogância, seu império, seus exércitos, o juízo já estava a caminho, silencioso, implacável, inadiável. E se você acha que o juízo de Deus era só uma ameaça distante, espera até ouvir o que aconteceu no dia em que as muralhas mais imponentes da história simplesmente desabaram, como quem sopra um castelo de areia. O tempo. O tempo é um juiz silencioso. Ele não tem pressa, não corre, mas nunca falha. E enquanto as praças de Nínive voltavam a se encher, enquanto os mercadores contavam suas moedas, enquanto os generais afiavam suas espadas e os reis novamente se adornavam em ouro, o céu apenas observava. E lá em cima, nos bastidores invisíveis da eternidade, o relógio estava correndo. O que Nínive não sabia é que enquanto as muralhas subiam, enquanto os palácios ficavam mais altos, enquanto os altares pagãos se enfeitavam com mais ouro, mais incenso e mais sangue, o juízo também subia. Subia como uma tempestade que ninguém vê chegando, até que o primeiro raio parte o céu. E então, num dia que parecia ser só mais um, o silêncio do céu virou o grito da guerra. Não vieram profetas, não vieram mensageiros, não vieram avisos. Dessa vez, Deus não mandou palavras, mandou exércitos. E o que parecia impossível aconteceu. Babilônios, medos,
citas. Povos que, sozinhos, jamais teriam coragem de olhar nos olhos de Nínive, se uniram. Não porque eram amigos, mas porque o próprio destino, escrito nas linhas invisíveis da justiça divina, os empurrou na mesma direção. Eles vieram com fome, com sede, mas não de pão, não de água, de vingança, de acerto, de fim. As águas do rio Tigre, que por séculos foram muralha natural, se rebelaram. O que era proteção virou armadilha. O que era segurança virou sentença. As enchentes abriram caminho. As muralhas racharam. O barro tremeu. A pedra cedeu. E aquilo que parecia eterno simplesmente desabou. As praças pegaram fogo. Os mercados foram saqueados. Os palácios se encheram de gritos de desespero, de correria. E os templos, aqueles mesmos que antes pulsavam com tambores, danças, sacrifícios e incensos, agora estavam mudos. Totalmente mudos. E os deuses de pedra, aqueles que foram esculpidos para proteger, abençoar e garantir vitórias, assistiam, mudos, impotentes, com os olhos vazios enquanto tudo virava pó. Sabe aquele som? Aquele som que atravessa gerações? O som do orgulho se quebrando, o som da soberba sendo esmagada, o som de uma cidade inteira desaparecendo, como se nunca tivesse existido. E por séculos, ninguém mais ousou pronunciar aquele nome. Ninguém. Nínive sumiu. Foi engolida não só pela terra, mas pelo esquecimento. Apagada dos mapas, riscada da história, enterrada como um corpo que ninguém mais lembra, nem procura. Mas, se você acha que essa é a parte mais chocante, não é. O que realmente vai te tirar o fôlego é o que aconteceu muitos séculos depois, quando homens, curiosos, teimosos, começaram a escavar e encontraram o que estava escondido nas entranhas da antiga e esquecida Nínive. Por séculos, o nome de Nínive simplesmente desapareceu. Virou pó, virou silêncio, virou fantasma nas memórias e cicatriz esquecida no mapa da história. A cidade que um dia se julgou eterna, que olhou para o céu e achou que nunca cairia, foi soterrada, não apenas pela terra, mas pela própria soberba. Mas aqui vai uma verdade desconcertante. O que o tempo enterra, a mão da eternidade, mais cedo ou mais tarde, desenterra. E foi no século XIX, quando arqueólogos empunhando pás, pincéis e mapas desgastados começaram a cavar, que as entranhas da antiga Nínive finalmente voltaram a respirar. E o que eles encontraram simplesmente deixou o mundo em choque. Não eram só pedras, não eram só muralhas quebradas, nem só estátuas despedaçadas. Eles encontraram um grito congelado no tempo. Um grito que ecoava em tábuas de argila, em inscrições cuneiformes, em esculturas rachadas, em paredes que, mesmo partidas, ainda sussurravam. Aqui existiu um povo que achou que podia ser maior do que Deus e descobriu, da forma mais amarga, que tudo,
absolutamente tudo sem Deus vira pó. E enquanto os arqueólogos desenterravam pedaço por pedaço, cada tábua, cada inscrição, era como se o próprio chão da Mesopotâmia tivesse gritando: o orgulho derruba, a soberba destrói, mas o arrependimento salva. E sabe o que é mais assustador? Essa não é só a história de Nínive, é a história da humanidade. É a história de nações, de empresas, de famílias, de pessoas que constroem muralhas, impérios, projetos, sonhos, mas esquecem de Deus. Porque no final, o que é feito sem Deus não permanece. O que é erguido na arrogância, na prepotência, na vaidade, na falsa sensação de controle, desaba, cai, se despedaça e vira exatamente aquilo que virou Nínive, poeira nas mãos do tempo. Mas, se existe algo que essa história também prova, é que, enquanto há vida, há chance, que o arrependimento muda destinos, que o quebrantamento pode interromper sentenças e que Deus, o mesmo Deus que um dia julgou Nínive, ainda hoje prefere perdoar do que destruir. E se essa história falou com você, se de alguma forma ela te fez refletir, então não guarda isso só para você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal Alma Online, ative o sininho e mais que isso, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, porque aqui, no Alma Online, você descobre que até das ruínas, Deus ainda faz nascer novos começos. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça, o que é feito sem Deus não permanece, mas o que é feito com Deus permanece para sempre.